Os mitos principais da hipnose. Em hipnose você está dormindo, tá certo? Hipnose não tem nada a ver com estar dormindo, tá? Então as pessoas perguntam, Evandro, hipnose eu vou estar dormindo? Não, tá certo? Então você já sabe que não tem nada a ver com sono. Uma pessoa pode não voltar da hipnose, não voltar do transe? Essa é uma das perguntas mais comuns. Evandro, e se eu ficar preso? Aí geralmente eu pergunto, você vai ficar preso aonde? Na sua mente? Como é que uma pessoa ficaria presa numa mente? Inclusive, se eu pudesse ficar preso em algum lugar, eu ia querer ficar preso na minha mente. Isso eu garanto para vocês. Seria um lugar perfeito para mim. Tá? Em qualquer outro lugar não, mas na minha mente seria perfeito. Então, geralmente eu faço essas contras-perguntas para elas entenderem que não tem nada a ver e não tem nada demais. Mas se eu ficar preso aonde? É tão ruim assim ficar preso na sua mente? Então, vai quebrando, você brinca, traz um monte de brincadeira para ela entender que não tem nada a ver. Na hipnose eu perco a consciência. Tá aí uma pergunta que as pessoas têm muito também meio que um medo de perder a consciência. Primeiro porque elas pensam que o oposto da consciência é o estado de inconsciência. E não necessariamente esse é um efeito com causa. E aí eu posso trazer até um parâmetro para vocês entenderem. O coma. O coma para vocês é um estado de inconsciência. O coma, sem ser o induzido ou induzido também, é um estado de inconsciência. Alguma vez vocês já ouviram relatos em vídeos na internet de pessoas que passaram tempos em coma e ouvia tudo o que estava acontecendo, que sentia, que chorava. Ela não vai estar vendo porque ela está com os olhos fechados, mas com certeza ela vai sentir, talvez, ela vai ouvir, ou o ouvido vai apurar por conta que os olhos estão fechados. Então, o que acontece? Foi feita uma pesquisa, tem um documentário que se chama A Ciência por Trás da Hipnose. É um dos documentários mais lindos que eu já assisti até hoje. E aí eles fazem, através da neurociência, um cálculo de quantos % de ativação do consciente permanece quando você está em hipnose. E olha que legal. Então, o coma, para eles, é um nível mais profundo de inconsciência, entre aspas. E mesmo assim, no coma, a pessoa está 60% consciente de tudo o que acontece. 60%. Ou seja, ele tem 60% de consciência naquele processo. Por isso que eles lembram de tudo, grande maioria do que ouvem, eles estão ouvindo, estão sentindo, a consciência ainda está ativa. 60%. Na hipnose, o máximo que a gente consegue chegar é a 70%, ou seja, 10 a mais do coma. Então, é impossível ficar inconsciente. Até mesmo no coma você não fica inconsciente. Então, não existe isso. Na hipnose eu perco a consciência? Nunca ninguém vai perder a consciência. Porque só existe uma forma de perder a consciência. A consciência ela só é perdida num estado alterado de consciência. Eu faço uma alteração dessa consciência. E aí as pessoas perguntam, Evandro, o que é que gera alteração de consciência? A hipnose gera? Não. A hipnose não é um estado alterado de consciência, mesmo tendo muitos profissionais que ensinam assim, que falam que a hipnose é um estado alterado de consciência. O que é um estado alterado de consciência é a cocaína. A cocaína altera a consciência, porque ela vai influenciar diretamente no córtex pré-frontal. O álcool é um estado alterado de consciência. Beba muito álcool para você ver. Tem gente que apaga, não lembra do que aconteceu, só lembra no outro dia. A consciência apagou. Ele não lembra de nada e não lembra mesmo. E isso é um estado alterado de consciência. Hipnose não é não. Hipnose você vai estar consciente, você vai lembrar de tudo, você vai ver tudo. Então, é muito importante que tenha essa noção. Hipnose está totalmente ligado com a consciência. E sabe como eu posso provar isso? Para a hipnose acontecer, a gente precisa de quê? Comunicação. Como é que a pessoa vai me ouvir se ela não está consciente? Como é que a hipnose vai funcionar então se ela não está consciente do que eu estou falando? A gente já derruba esse mito. Então é uma explicação simples, você trazer isso para a pessoa. A hipnose eu perco a consciência. Como? Se você perde a consciência, você não me ouve. Se você não me ouve, como é que eu vou te hipnotizar? Aí a gente vai falar de regiões de processamento do cérebro, tá certo? Então o que acontece? O que vai processar a memória para você racionalizar e ter consciência do que aconteceu é o córtex pré-frontal. A região que ativa as memórias e que guarda é outra. Porque a gente nunca vai lembrar 100% do que acontece. Porque os nossos sentidos, eles só absorvem um mínimo do tanto de coisas que a gente pode. Mas aí pode acontecer isso. Ele resgata a memória porque a memória foi para uma outra região específica e o córtex é só por lembrar, por racionalizar. Por isso que ela não lembra. Ela não lembra, mas a memória existe. Os melhores retratos falados que já foram feitos até agora foram com pessoas em estado de hipnose. Porque eles trazem cada detalhe do rosto da pessoa. A memória, ela vem de verdade. O retrato falado consciente, eu vou ter algumas alterações. O retrato falado feito em hipnose, eu já vi alguns casos desses que são perfeitos. O desenho fica idêntico.
trejeitos, detalhes, tudo. Alguém hipnotizado pode ser controlado? Também não, tá certo? A hipnose não tem nada a ver com controle ou com perca de controle, então a gente já sabe que isso é um mito e não tem essa possibilidade. Existem pessoas que não são hipnotizáveis? Também é uma pergunta muito comum. Geralmente, todas as pessoas elas são hipnotizáveis, todas. Só existe um único padrão que até hoje eu vi que existe uma dificuldade para hipnotizar, que são as pessoas que têm deficiência auditiva. Então eu tenho uma amiga, a Adriana, ela tem um filho que é deficiente auditivo. Ela me relatou que com ele teve uma maior dificuldade, porque quando ela faz Libra, então ela começa um processo de hipnose com Libras, cria padrões de toque, só que aí ele começa a ficar sonolento, fechar os olhos, e aí eu perco a comunicação. Então foi um que ela teve dificuldade. Ela falou, eu nunca consegui levar ele a um transe mais profundo. O que ela faz? Ela ensina ele como fazer auto-hipnose para ele fazer. Então é o que tem mais funcionado. Mas no hetero-hipnose existe essa complicação. Além disso, quem são pessoas que a gente evita hipnotizar? Pessoas que têm esquizofrenia, tá certo? A não ser que seja para tratamento. Então a pessoa que é esquizofrênica me procura para um tratamento, eu vou atendê-lo tranquilamente. Se não for questões de tratamento, Evandro, dá para tratar a esquizofrenia? Não. Mas eu posso tratar a ansiedade que influencia a esquizofrenia. Eu posso tratar o estado depressivo que ele sente por estar isolado da família. Aí eu posso. Certo? E aí a gente toma todo um cuidado para ele não entrar em surto dentro do seu consultório. São pessoas que dependem do tipo da esquizofrenia também. Tem algumas esquizofrenias que são mais tranquilas. Mas se você pega uma paranoide, que ele tem mania de perseguição, e ele talvez coloque você como uma pessoa que está perseguindo ele, você estaria no estado de risco. Então a gente toma toda a cautela com pessoas que são esquizofrênicas. Geralmente, para atender esquizofrênico, eu só atendo se ele estiver medicado. Se ele tiver compensado, aí eu faço o processo. Caso contrário, eu não atendo. E aí são pessoas que o resto dá para hipnotizar todo mundo, tranquilamente. Alguém hipnotizado pode contar seus segredos, como é o que o Lúcifer faz? Não, é impossível. Não tem como contar segredos, é apenas um mito que as pessoas criaram. Lógico. Evandro, se eu hipnotizar alguém que é conhecido meu e ela conta um segredo para mim, se ela contou para você em hipnose é porque ela também contaria para você fora de hipnose. Então não tem nenhuma novidade aí. Ela só contou algo que ela já contaria fora de hipnose. E hipnose tem a ver com religião, é coisa do capeta, que vai ter essas perguntas, isso é bruxaria? Isso é coisa do capeta, alguma coisa nesse sentido? Não tem nada a ver, tá certo? Não tem nada a ver com esse aspecto.